Olá, alunos do Aula Paraná. Bem-vindos a mais uma aula de matemática e eu sou o professor Diego Boing. Mas antes de a gente iniciar a nossa aula, né, a gente tem alguns recadinhos, são os mesmos de sempre. Você que tem acesso ao Classroom, que acesse o Classroom, faça as atividades que são postadas pela sede para garantir a sua presença. E caso o seu professor também poste uma atividade, você faça para garantir uma nota melhor para você. Já você que não tem acesso ao Classroom, eu sugiro que você entre em contato com a sua escola e esteja aí vendo qual é a melhor forma de você estar indo buscar esses materiais, beleza? Também temos, os Meets. Seus professores estão aí, marcando o horário com as Meets para poder atender você, para tirar as suas dúvidas, bater um papo legal, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Na aula passada a gente viu volume de prismas, E nessa aula a gente vai ver um pouco de volume de cilindros, certo? Então dá uma olhadinha, acompanhe comigo aqui. O que é o cilindro? Os cilindros são sólidos do grupo dos corpos redondos, são aqueles que têm superfícies arredondadas. E eu tenho alguns exemplos, inclusive ali uma foto de silos no formato de cilindro. Tá? Mas olha só, aqui na minha mão eu também tenho um cilindro, aqui um sólido no formato de cilindro. Tá aqui. O cilindro ele tem essa superfície lateral arredondada, tem as suas bases, ok? As suas bases. Aqui a base inferior e a base superior do meu cilindro são círculos, ok? Então tem um círculo aqui na parte inferior, aqui um círculo na parte superior, O que isso quer dizer para a gente? Que se eu quero fazer algum cálculo para esse cilindro que a gente vai fazer, eu preciso saber algo sobre círculos, E a gente vai também falar um pouquinho do volume do próprio cilindro, ok? Beleza? Tá certo então. Veja, olha só o que diz aqui. Um cilindro circular reto ou simplesmente cilindro reto, de altura h, é caracterizado por ter duas superfícies planas e paralelas formadas por círculos idênticos. Foi aquilo que eu acabei de mostrar para você nesse que eu trouxe aqui, tá? E são círculos de raio R. Então na figura aí você também tem uma noção do que é o cilindro reto, ok? E esses círculos aí são as bases, como eu já havia dito. Acompanhe comigo nesse daqui, está dizendo lá o seguinte: o segmento de reta que liga o centro das bases dos círculos aí, os círculos que são as bases do cilindro, é o eixo do cilindro. Então perceba que se você pegar o círculo inferior e o superior, aqui, unir o centro desse círculo com o centro daquele, você tem o eixo do cilindro, ok? Que nesse caso, no caso do cilindro circular reto, esse eixo é perpendicular aos planos da base, ok? Beleza? E olha só esse, diz assim como nos prismas, o volume do cilindro é dado pelo produto da área da base, que eu chamei aqui A índice B, pela altura, a altura que eu estou chamando de H, Isto é, o volume é a área da base vezes a altura, tá? Lembrando aqui, que a base é um círculo de raio R, Como que a gente calcula a área do círculo de raio R? Aí você vai ter que lembrar lá, das aulas das quais a gente trabalhou com áreas de figuras planas, E a área do círculo, tá lá. A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado, beleza? Então, como a base é esse círculo, eu coloquei então que a área da base é o π vezes o r ao quadrado, certo? E aí a gente tem aqui as duas formulazinhas. Dá uma olhadinha aqui em cima. Volume é igual à área da base vezes a altura, certo? Mas a área da base está aqui embaixo, é πr ao quadrado. O que eu vou fazer? Então, em vez de deixar A índice B, ou seja, a área da base, eu vou escrever πr ao quadrado aqui. O que vai acontecer? Olha só, no lugar do área da base que estava aqui, ficou a área da base vezes a altura, ok? Então ficou πr ao quadrado vezes a altura. Então essa é a formulazinha que a gente vai utilizar para calcular o volume do cilindro, ok? Beleza? Anotem ela aí então para que a gente possa utilizar nos exercícios. Além do cilindro reto, que é a figura que eu tenho aqui, eu posso ter um cilindro oblíquo, O que muda do reto para o oblíquo? Nesse caso aqui, as bases continuam sendo círculos, E esses círculos continuam sendo paralelos. A diferença aqui é que o eixo do cilindro, ele já não é mais perpendicular ao plano da base,
ou aos planos das bases, né? Então, ele não vai ser perpendicular, né? Vai ter um ângulo ali diferente de 90 entre esse eixo, né, e o plano da base, entre os círculos que a gente tem ali. Olha aí para você ter uma ideia, né? Aqui eu tenho o eixo, né, o eixo do cilindro, e aqui eu tenho a base, que é o círculo. Perceba que o ângulo formado, né, com esse eixo e o plano da base, né, onde está o círculo, é um ângulo diferente de 90 graus. Né? Por isso ele é chamado de oblíquo. E uma coisa interessante para a gente chamar a atenção aqui é que a altura, né, desse cilindro não é a medida do eixo do cilindro, tá certo? No caso do cilindro oblíquo. No cilindro reto, a altura do cilindro com o eixo coincide, é o mesmo valor. Mas aqui não, né? No caso do oblíquo, a altura é diferente do eixo, tá certo? Beleza? Vamos adiante. Aí, vamos para o primeiro probleminha aqui. Acompanhe comigo na leitura. Deseja-se construir um reservatório cilíndrico, de maneira que o diâmetro da base tenha 5 metros e sua capacidade máxima seja de 50.000 litros. Aí a pergunta é qual deve ser a altura desse reservatório, ok? Tá aí a figura para vocês. Veja, se está falando de capacidade, né, a gente vai ter que pensar naquelas conversões que a gente já viu em algumas aulas atrás também, né? As conversões de capacidade para volume. O que é o volume e o que é a capacidade? Se eu pego esse cilindro aqui, eu digo para você, ele tem um certo volume, ok? E o volume desse cilindro aqui seria o quanto ele ocupa no espaço. A unidade de medida de volume ou é metros cúbicos, centímetros cúbicos, ok? Nesse sentido. Já quando a gente fala de capacidade, né, a capacidade dele é o quão dentro dele eu consigo colocar aqui, usando as unidades em litros, mililitros, ok? Nessas unidades de capacidade, né? Mililitros, decilitros, ok? Então aqui, até o próprio litro, né? Como no exercício está dando para a gente 50.000 litros, né? Então você vai ter que pensar aí um pouquinho. Bom, se cabe 50.000 litros dentro de um cilindro, qual vai ser, né? Qual vai ser aqui então a unidade de volume, ou seja, a quantidade de volume dele. Eu te dei a capacidade, né? Mas para isso eu vou ajudar vocês, né? Eu sei que 1 metro cúbico, ou seja, o volume de 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de capacidade, ok? Sabendo disso, eu acho que você vai conseguir resolver tranquilamente esse problema usando a formulazinha do volume que a gente viu agora há pouco, beleza? Faça lá então e eu já volto com a resolução.
E aí, conseguiram? Veja só, acompanhe comigo aqui na resolução. Tá lá, né? Como eu disse para vocês, nós temos que 1 metro cúbico, ou seja, o volume de 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros de capacidade, ok? Bom, então 50 mil litros vão ser equivalentes aí a 50 metros cúbicos de volume, ok? Beleza? Então, para eu utilizar a formulazinha do volume, eu preciso que a unidade de medida esteja em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, coisa assim. Eu não posso utilizar 50 mil litros, ok? Por quê? Porque essa formulazinha me dá o volume, não me dá a capacidade. Capacidade é uma coisa, volume é outra, ok? Beleza? Então, vamos lá. Né? Substituindo aqui, basta agora a gente substituir os 50 metros cúbicos no meu volume, né? O raio, a gente tinha o raio, né? Aqui, não, ele deu para a gente o diâmetro, né? A base tem ali o diâmetro, né? Igual a 5 metros, ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. Na minha formulazinha, eu preciso do raio. Então, se o diâmetro é 5 e é o dobro do raio, meu raio tem que ser 2,5, não é isso? Se a gente substituir, então, o V por 50, o R por 2,5, eu vou conseguir chegar, né, na conclusão do exercício, né? Só que está dizendo para vocês, né, que o diâmetro é tudo isso, o raio é metade, tá? Então tá lá, o raio é 5 por 2 ou 2,5. Substituindo os valores, então, o volume é 50, o raio é 5 meios, né, 5 sobre 2. Então substitua o V por 50, substitua o R por 5 sobre 2. Né? Aqui eu resolvo essa potência, né, inicialmente, então mantenho 50 igual a π vezes 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, ok? Multiplicado pelo H. O H é justamente aquilo que eu quero descobrir, né, porque o exercício me pediu para ter a ideia de quanto é a altura daquele reservatório, ok? Aqui você pode resolver da maneira que você achar melhor, né? Eu resolvi assim, esse 4 está dividindo pelo princípio multiplicativo, esse 4 vem multiplicando 50, então vai ficar 50 vezes 4 igual a π 25H, que só trocando a ordem fica 25πH, ok? Beleza? Ok, então, e aí eu faço 50 vezes 4 dá 200, né? Já invertendo a ordem aqui, o 25πH vem para o primeiro membro e o 50 vezes 4, que é 200, vai para o segundo membro dessa igualdade, não tem problema nenhum, ok? Levando isso para o próximo, está ali, né, do ladinho. Como é que eu vou resolver isso? Se eu quero descobrir o valor do meu H, eu preciso isolar o H. Né? Para isolar o H, eu pego esse 25π e ele vai dividindo o 200, né? Também pelo princípio multiplicativo, tá? E aí H é 200 divididos por 25π. Eu não vou substituir o valor do π, né? Vou deixar o π como esse valor por enquanto. Basta que você divida os 200 por 25, né? Se você dividir 200 por 25, você vai encontrar 8. E o π que está ali embaixo continua ali embaixo sem problema nenhum, né? Então eu encontrei que o valor da altura daquele reservatório é de 8 sobre π metros. Ah, mas essa resposta não é muito legal, né? Uma resposta meio feia, né? 8 sobre π. Então, para a gente ter uma noção melhor do que seria a altura desse reservatório, eu posso trocar o π por um valor aproximado dele, né? Que é normalmente o que a gente mais utiliza, aí é o 3,14. Então, 8 divididos por π é o mesmo que 8 divididos por 3,14, e isso dá em torno de 2,55 metros, né? Um pouquinho mais que 2,5 metros. Beleza? Facinho? Ok, então vamos ao próximo, né? Ah, não, primeiro está aqui a resposta, aproximadamente 2,55 metros, tá? Agora sim o próximo, acompanhe comigo aí. Determine em litros, veja só, em litros, né, o volume de água que cabe dentro de uma mangueira cilíndrica de comprimento 12,5 metros e raio 1,5 centímetros. E nesse caso aqui, diferente do primeiro exercício, nesse caso aqui ele pediu para a gente usar o π igual a 3,14. No caso anterior não precisava, eu fiz só para mostrar para vocês ali uma aproximação melhor da altura do reservatório. Nesse caso aqui, ele já está pedindo para a gente utilizar o π 3,14, né? Então é isso que a gente vai fazer até o final, beleza? Mas antes de fazer esse probleminha, vou dar um tempinho para vocês e já volto com a correção.
E aí, conseguiram? Veja só, esse não é tão difícil, né? Marca aí os valores, o comprimento, né? O que seria esse comprimento da mangueira 12,5? Se você esticar essa mangueira, deixá-la com 12,5 metros ali de comprimento, e você conseguir de algum jeito equilibrar ela, deixá-la na vertical, seria a altura do cilindro formado por essa mangueira, ok? Beleza? Então vamos lá, né? Veja o seguinte, lá. Primeiro perceba que o raio dessa mangueira tem medida igual a 1,5 centímetros. Como o comprimento dessa mangueira é dado em metros, nós devemos fazer a transformação de unidade, né? Ou seja, se o comprimento da mangueira, né, está dado em metros e o raio está dado em centímetros, eu não consigo fazer as contas dessa forma, né? Não vai dar certo, vai dar errado. O que vai acontecer? Ou eu pego o comprimento dessa mangueira que está em metros e transformo em centímetros, ou eu pego o raio, que é o que eu estou fazendo aqui, está em centímetros e vou transformar isso em metros, né? Lembrando então, né, que aqui, né, 0, 0, né, ou seja, 1,5 centímetro, né, 1,5, né, centímetros, né, eu posso fazer o seguinte. Eu posso apenas aqui, se eu quero essa unidade que está em centímetros, eu quero ela em metros, então eu vou completar com zeros até a minha tabelinha aqui, né, até onde está o meu metros, né, e trazer a vírgula para a casinha do metro, né? Olha o que vai acontecer. Aqui está a vírgula, ela desaparece e vai aparecer aqui no metros, ok? Beleza? Então, o 1,5 centímetros é o mesmo que 0,015 metros. Agora eu tenho raio também em metros, beleza? Agora sim podemos calcular o volume, né? Como calculo o volume? Está lá a formulazinha, πr ao quadrado multiplicado pelo h. Lembrando que o h é a altura do cilindro. A gente está trabalhando com mangueira, mas a mangueira tem o formato cilíndrico. E o comprimento da mangueira, como eu já falei, é a altura do nosso cilindro, ok? Veja, então aqui, como o exercício tinha pedido para a gente trocar o π por 3,14, eu já troquei, né? O raio, a gente acabou de descobrir que o raio, transformando ele em metros, dá 0,015 elevado ao quadrado, multiplicado pela altura, como eu disse, é 12,5, que é o comprimento dessa mangueira. Beleza? Agora, para calcular aqui, veja, 0,015 elevado ao quadrado, a potência nós temos que resolvê-la primeiro, né? Vai ficar, então, 0,000225, né? E aí, multiplicando 3,14 por esse valor, né, vai dar 0,007065, vezes o 12,5 lá do final, ok? Continuando aqui, multiplicando então esse número por 12,5, eu vou encontrar o resultado de 0,00883125 metros cúbicos, ok? Esse é o volume dessa mangueira, ok? Só que não é essa a pergunta, né? A pergunta do problema é quantos litros cabem nisso, né? Ou seja, quer saber a capacidade dessa mangueira. Para eu ter a capacidade, a gente sabe o quê? Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, eu pego esse valor e multiplico por 1.000 e vou ter a capacidade em litros, ok? Tá lá, como 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, então eu multiplico aquele valor do volume encontrado por 1.000 e o resultado vai estar em litros. Então, aproximadamente ali, né, 8,8 litros que cabem de água nessa mangueira. Beleza? Tá lá, então, aproximadamente 8,8 litros. Fácil, né? Vamos ao próximo. Ah, não tem mais, acabou. Que beleza, né? Então tá lá, né, volume de cilindro, foi o que a gente viu na aula de hoje. E na próxima aula a gente vai fazer aí uma mistura de prismas e cilindros, ok? Beleza? Tranquilo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Tchau!